Amém. Estenda as mãos aqui para frente, igreja. Senhor, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Senhor, sentimos a Tua presença, sabemos que o Teu Espírito já está presente, já tem ministrado desde o início, Senhor, mas que neste momento o Senhor continue a ministrar. Prepara, Senhor, cada coração como a boa terra, como uma terra fértil, porque a semente, a excelente, a preciosa semente será lançada, é a Tua palavra. Meu Pai, continua usando o Teu servo. Senhor, importa que agora ele diminua para que o Senhor cresça. Senhor Todo-Poderoso, continue na frente, continue na direção, continue abençoando a nossa vida. E aqueles que ouvem e que irão ouvir essa mensagem, que esses também recebam, e que essa semente, Pai eterno, todo-poderoso, frutifique e cresça e transforme e abunde em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, hoje é culto da família. E em meio a tantas coisas, o Senhor quer tratar na nossa casa, quer tratar no nosso casamento. E Ele fala conosco nessa noite, mas entenda, e eu procuro pedir a compreensão de vocês, porque o pastor aqui ele tem que ter uma sabedoria de saber que ele está falando não só para a igreja física, mas para as pessoas que nos assistem, que vão assistir depois. Então tem coisas que o pastor fala assim, né? E você pode estar pensando assim, deve estar falando da vida do irmão, deve estar falando da vida de fulano, não estou falando da vida de ninguém. É o Espírito Santo que está tratando às vezes uma alma que a gente nem sabe, que a gente não tem a menor noção aonde vai parar aquilo que é ministrado e é publicado na internet. Uma coisa a gente sabe, Deus, Ele jamais perde a viagem. A palavra dele jamais volta vazia. Amém? Então abre lá a palavra do Senhor em Efésios 5, 19. É um versículo bem forte, sobretudo nos dias de hoje, porque vai falar sobre a dinâmica do relacionamento de um casal. Vai falar sobre a importância desse fundamento que é o casamento, a união entre homem e mulher, o papel do homem e o papel da mulher. E falar sobre isso nos dias de hoje está quase um desafio, porque nos últimos tempos a escalada do empoderamento feminino tem sido tão grande que falar alguns assuntos que está na Bíblia bem clara e nítida torna-se um desafio para o pastor. Mas fundamento é fundamento, princípio é princípio. Entendê-los de forma clara vai nos trazer o quê? Vitória, alegria, paz e principalmente para todo relacionamento, vinho novo para a nossa casa. E muitas das vezes, porque nós não entendemos isso, a gente fica à margem disso, a gente tenta não tocar no assunto. Hoje está sendo um desafio, por exemplo, eu estou aqui hoje com o desafio de falar sobre relacionamento matrimonial para edificar o teu casamento, para edificar a tua vida. A você que é casado, você que ainda vai se casar, para que a gente possa entender o que Deus criou, por que criou e o que Ele pensava a respeito. Quando nós entendemos a intenção do Espírito Santo, aí a gente, é como que cai uma ficha, meu Deus, era isso então. Eu entendi totalmente errado. Entenda uma coisa, o empoderamento feminino nos dias de hoje nada mais é do que uma resposta da sociedade em extremo, em excesso, para combater um outro excesso que também é o machismo no meio da sociedade. Então, quando a gente percebe que alguns valores nos dias de hoje estão mudando, e mudaram muito, ao ponto de que quando você vai ler aqui, você vai pensar, caramba, é isso mesmo? Alguns vão querer arrancar essa página da Bíblia. Mas ela é verdadeira, ela é instrução, e ela não é instrução para aqueles dias, não. Ela é instrução para os dias de hoje também. E Deus vai nos fazer entender qual foi a intenção do coração dele. Então ele deixa uma orientação, mas antes ele fala, olha, o que eu vou dizer para você também tem uma forma de você receber.
Não basta você querer cumprir esses mandamentos, mas no espírito correto. Porque você pode obedecer com o nariz torcido. Você pode obedecer, mas não concordar. É como se você não estivesse obedecendo. Por isso ele vai preparar, antes dele começa a falar, ele prepara o teu espírito e diz a você em que espírito que ele gostaria que você recebesse essas palavras. Ele começa falando o que nós falamos no início do culto. 5:19, falando entre vós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sim, que ele está dizendo aqui só nessas pequenas palavras, olha, é celebrando, é concordando, é se alegrando, porque essas instruções, elas são para ti vida e não morte. Você pode recebê-las como morte, como condenação, como sujeição, como escravidão, mas no meu espírito, quando você entender, você não vai ficar com raiva de mim, pelo contrário, você vai me agradecer. Como nós acabamos de falar, se nós somos a casa do Senhor, e Ele é o carpinteiro, quem nos construiu foi Ele. Se Ele nos construiu, olha só a profundidade disso. Quando uma pessoa chega na sua casa, ela pode ver os pavimentos internos, ela pode ver os pavimentos externos, ela pode ver os pavimentos internos, ela pode ver quantos cômodos tem na sua casa, correto? Mas ela sabe aonde está a passagem da parte elétrica? Ela consegue ver apenas uma tomada, ela não sabe, ali tem uma tomada, eu não sei se o fio veio de cima, se ele veio do lado ou se ele veio de baixo, correto? Você vai ver a parte hidráulica da sua casa, você sabe onde está a bica, mas você sabe de onde veio o cano? Não, por quê? A menos que você mesmo tenha construído a sua casa. Lá na minha casa, eu construí a minha casa, mas eu também sou esquecido. E todas as vezes que eu vou furar a parede, eu fico com medo de furar um cano. Aí o que eu fiz? Quando eu estava construindo a casa, que ela estava ainda no tijolo, né? Passando a parte hidráulica e a parte elétrica, eu fiz um videozinho. Aí fui nos cômodos. Filmei e guardei isso. Olha, graças a Deus que eu fiz isso. Porque tem cano passando do lado do outro cano. E a parede do banheiro é a parede da quarto do meu filho. Então, se eu erro um furo ali para botar uma estante, mesmo eu tendo feito a casa junto com o pedreiro, eu não lembrava. Sabe o que Deus está falando para a gente? Olha, vocês são a minha casa, foi eu que construí vocês. Vocês podem saber alguma coisa a respeito de vocês, mas vocês não sabem tudo. Só eu conheço onde está a hidráulica, só eu conheço onde está a elétrica, só eu conheço o que está por cima do forro, só eu sei o que te cobre, o que te abriga da chuva, do vento, só eu sei por onde passa o esgoto. Você sabe o que Deus está falando? É tudo que sai de ruim da gente, mas Ele também fez, porque nós precisamos expelir aquilo que não nos faz bem. E nessa noite, talvez, se você der espaço para o Espírito Santo falar com você, talvez ele vai fazer exatamente isso. Arrancar toda a concepção errada que você tem a respeito dessa instrução e te realinhar com o céu. E ele arranca por onde? Ele arranca por aquilo que vai embora, pelo teu esgoto. E continuando, ele diz assim, aí, né, ele falou, olha, celebre o que eu vou dizer. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhantes, mas santa e
irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Vamos dar uma paradinha aqui. Então Deus está deixando duas instruções, uma para a mulher e outra para o homem. Para a mulher, ela está dizendo, ele está tratando, parece que ele estava adivinhando algo que ia acontecer mais volumosamente nos últimos tempos, que é o que nós estamos vivendo. Ele fala: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Oh, coisa difícil, né? Porque você vai falar sobre autoridade dentro do lar, você vai falar sobre poder dentro do lar, você vai falar sobre o papel que Deus criou e por que Ele criou. Nós estamos tocando num ponto, num assunto tão polêmico, tão difícil, que eu arrisco a dizer que 90% dos casamentos que se dissolvem hoje, se dissolvem por não entender isso aqui. Entenda uma coisa: o homem exerce governo sobre a mulher, mas não sobre a mulher. É em favor da mulher. Por quê? Deus, ele compara o casamento do homem e da mulher ao casamento de Cristo e a igreja. Sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando num alto lugar. Porque quando ele diz para um homem: olha, ame a sua esposa. Acho que eu vou usar aqui uma ilustração que talvez as mulheres vão entender mais. Já viu aquele marido que gosta do seu carro? Ele lava, ele bota cheirinho. Se ele vê um arranhão, meu Deus do céu, ele fica louco. Ele dá um jeito de levar um martelinho de ouro para dar aquela polida, a dar aquele trato. Não deixa, não empresta para qualquer pessoa, né? Ele faz o melhor para aquele carro. Aí eu te pergunto: se você fosse um carro, você não ia gostar de ser o carro dele? Você ia se importar de ter que obedecê-lo, vendo a maneira com que ele te trata? Te adornando, te limpando, botando aquele combustível pódio caro? Não, né? Por quê? Porque para a mulher o que importa é ser amada. Obedecer não é difícil, difícil é você amar. Porque você pode obedecer mesmo sem amar. Agora você não consegue amar verdadeiramente uma pessoa. Então, meu amado, Deus está colocando as coisas no seu lugar. O homem não exerce governo sobre, mas em favor. Aonde está isso, pastor? Se Cristo comparou a igreja, ele e a igreja, homem e mulher, marido e esposa, o que ele fez na terra por ela? O que Jesus fez pela sua noiva? Ele morreu por ela. Por isso que muitas das vezes a gente não entende. Não é só a mulher, o homem também. Quando o homem não entende a sua responsabilidade, quando ele não entende o seu papel, ele não reage para isso. Às vezes não se trata da mulher querer ser sujeita. Às vezes ela até quer, às vezes ela até deseja que o seu marido assuma o controle das coisas, ou que ele pelo menos direcione. Mas ele também, por não entender, às vezes por um estado de conformismo, de comodismo, por uma criação que ele teve, né? Porque quando você se casa, é uma mistura de culturas. A palavra de Deus diz aqui: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e serão dois uma só carne. Mas muitas das vezes o relacionamento se inicia, o casamento começa, mas ambos não deixam pai e mãe. Porque deixar pai e mãe vai muito além de você trocar de endereço. Você tem que cortar a sua dependência psicológica.
Você às vezes está casado com teu marido, mas ainda se sujeita a seu pai. Está casado com ele, mas ainda não se abre com ele, mas se abre totalmente com a sua mãe. E aí que começa aquele famoso problema de genro com sogra. A gente nem teve muito, né? A sogrinha, fechamento. Tudo bem que no primeiro dia era que me jogar um balde de água fria, né? Mas Jeová segurou, foi esse aí não, esse veio para ficar. Ela não queria não, gente. Hoje não me larga, mas não me queria não. Não queria me receber na casa dela não. Então o que vai acontecer, meus amados? Dois seres totalmente diferentes. E Deus nos faz diferente justamente por isso. Porque a perfeição do casamento é a renúncia. Amados, não há um lugar mais propício para você manifestar a essência do Espírito Santo e os frutos do Espírito. Ou seja, não há um lugar mais perfeito para se tornar crente verdadeiro do que no casamento. Porque tudo que você aprende na palavra, você tem que colocar em prática em primeiro lugar dentro da sua casa. Ali você vai aprender a perdoar. Ali você vai aprender a ficar quieto quando você quer matar. Ali você vai aprender a obedecer quando você olha e fala, pô, mas eu não tenho condição de obedecer esse cara, porque ele não sabe o que está fazendo. Você sabia que muitas das vezes um homem ele não sai do estado de inércia porque tem alguém resolvendo para ele? Ah, pastor, o senhor está indo muito longe porque eu não tenho condição. Eu não consigo ficar olhando ele parado, ela parada. Só que o Senhor nosso, muitas das vezes, amados, é por fé. Fé nele? Não. Tá louco, pastor? Não. Fé que se você creu que Deus criou as coisas para ser de um jeito, Ele vai entrar naquela situação e Ele vai mudar. Mas tem que esperar. Tem que aguardar. Eu falo para você de uma coisa. Ela não está aqui não, minha esposa, né? Então eu posso falar. Eu posso falar. A minha esposa hoje é uma benção. E eu fiz ela ser uma benção. Egocêntrico, né? Essa declaração também que ela não está aqui. Ela vai tirar o microfone da minha mão. Eu fiz ela ser uma benção. Sabe por quê? Eu quando cheguei no meu relacionamento, eu cheguei com muitos defeitos. Com muitas manias. Com muitas concepções erradas, muitas coisas boas também, muitas coisas que eu pude transferir para ela, mas também cheguei com muitas coisas que eu precisei aprender com ela. Então quando eu digo que eu treinei ela, porque não teve um lugar que pudesse transformar mais ela do que o nosso relacionamento, porque ali ela teve que aprender a me amar, ela teve que aprender a ser paciente, e até hoje ela tem que aprender a confiar em Deus, quando ela mesma olha e fala assim, cara, ele não sabe o que está fazendo. Mas aí, quando ela olha para mim e fala assim, eu acho que ele não sabe o que está fazendo, sabe o que ela faz? Ela olha para o céu e fala, mas sei que tu nunca perdestes o controle da minha casa, Senhor. Nós temos 20 anos, esse ano eu faço 20 anos de casado. E eu falo para vocês uma coisa, ou a pessoa que eu sou hoje, eu sou completamente diferente da pessoa que eu era. E devo isso à minha esposa. Se eu conseguir aprender alguma coisa, e estamos aprendendo a cada dia, mas se alguma coisa eu conseguir aprender da palavra do Senhor, eu devo isso à minha esposa e à minha casa. Porque tudo que eu aprendia, o Senhor me fez provar dentro da minha própria casa. O primeiro fundamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse talvez a gente ache até fácil. Difícil é o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu lhe pergunto, quem é o teu próximo, o primeiro da fila? Quem está mais próximo de você? É a tua esposa, é o teu esposo. Então amar o teu próximo começa inevitavelmente pela tua esposa e pelo teu esposo. A sogra também, né, sogrinha?
Perdão, os microfones hoje estão dando um pouquinho de trabalho. Quando o Senhor decide mostrar a Ezequiel uma visão do Vale dos Ossos Secos, em que ele diz para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. E ele pergunta, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Poderiam esses ossos sequíssimos? Ele fala, a palavra de Deus diz, eis que estavam sequíssimos. E o Senhor perguntou a Ezequiel, poderão viver esses ossos? Assim, meus amados, muitas das vezes os nossos relacionamentos se encontram no mesmo estado. Não tem mais amor, não é sentimentalismo, mas não tem mais carinho, não tem mais zelo, não tem mais entrega, não tem mais celebração, acabou o vinho. E aí o Senhor pergunta, poderão viver esses ossos? Ezequiel fala para ele, tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu quero dizer para você que muitas das vezes a gente não responde para Deus aquilo que Ele quer ouvir. Muitas das vezes a restauração do nosso relacionamento não acontece não é porque Deus não tem poder, é porque Deus só vai fazer as coisas a partir daquilo que você permite Ele fazer. Se Ezequiel vira e fala para ele assim, Senhor, isso aí não dá não. Por quê? Porque Moisés, quando falou que, Senhor, não dá para eu libertar esse povo não, eu sou gago. Deus tirou a gagueira dele? Não. Deus cumpriu o seu propósito, mas ele teve que botar alguém com ele. Por quê? Porque aquilo que ele colocou como obstáculo, continuou como obstáculo até o final da vida de Moisés. Então, quando você vê um obstáculo, mas não entrega para Deus a solução desse obstáculo, não acontece. E quando ele fala, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, cada osso una a seu osso. Aí eu faço uma pergunta para vocês nessa noite, quem é osso dos nossos ossos e carne da nossa carne? É a nossa esposa, é o nosso esposo. Se Cristo para a igreja é o cabeça e eu e você representamos a igreja e somos o corpo, significa que nós somos um só corpo. Deus restaura todas as coisas, mas a partir dos seus princípios. Deus pode, pastor, restaurar o meu casamento? Pode. Você que está nos assistindo, pastor, já ouvi isso algumas vezes, mas será que Deus pode? Pode. Mas o problema é que muitas das vezes a gente não se sujeita ao que a gente acabou de ler. Tudo que você aprende hoje, quando você liga a televisão, quando você assiste um filme, são o quê? A deturbação, a inversão dos valores, dos princípios bíblicos de uma família, de um casamento. Em todo o tempo é a inversão de valores, não é apenas por causa dos movimentos LGBT, não. A cada dia mais você vê o empoderamento feminino e a aniquilação do homem nas suas responsabilidades. E acaba que o homem realmente abraça isso. Quando ele é chamado para ser o quê? Revelar Cristo dentro da sua própria casa. Muitas das vezes a gente como homem clama com o Senhor, Senhor, muda a minha mulher. Senhor, toca na minha esposa. Senhor, abre os olhos dela. Senhor, muda ela, ela é muito geniosa. Senhor, não aguento mais, ela fala palavrão. Senhor, a gente reclama muito, só que entende uma coisa. Entenda uma coisa. Deus te deu uma mulher. E mulher e esposa são coisas diferentes. Deus te deu uma mulher na sua dinâmica funcional, na sua biologia, no seu gênero, para estar ao seu lado. Mas esposa propriamente dita, Ele vai tirar de dentro de você. Assim como lá na cruz do Calvário, Jesus estava o quê? Estirado naquele crucificado. Quando aquele centurião enfia a lança na lateral de Jesus, justamente aonde? Na costela. No lugar aonde foi retirada a costela para a formação da mulher e saiu água e sangue. Água faz o quê? O que você acabou de ler, purificando-a com a lavagem da água pela palavra.
E o sangue da redenção que purifica de todo o pecado. Sabe o que o Senhor estava fazendo ali? O Senhor estava retirando, formando a igreja pela morte de Cristo. Cristo estava resgatando e restaurando a sua noiva com aquilo que saía dele. Então muitas das vezes você pode estar ouvindo o que eu estou falando, e você pode estar falando: eu não aguento mais minha esposa. Entenda, a tua esposa pode estar sendo o máximo que Deus consegue tirar de você. Porque tu também não se enquadra dentro daquilo que Deus está nos instruindo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Cara, quando uma coisa aperta, aonde você vai? Em vez de você sentar e conversar com a tua esposa, não, a primeira coisa que você vai é procurar tua mãe ou teu pai. Ah, pastor, tem problema eu pedir ajuda? Lógico que não. Já fui muito ajudado pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha sogrinha que está ali. Me ajuda até hoje, uma bênção. O problema é que você precisa entender que você tem que se ligar. A sua dependência emocional, em primeiro lugar, tem que ser o Senhor. Ama teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo, quem está mais próximo, a tua esposa, como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, é com ele, com ela, com ele, com a tua esposa, com o teu cônjuge. Não é para você sair correndo para procurar o seu pai ou a sua mãe. Às vezes, para resolver um problema, tu se endivida, depois você senta para conversar. Depois do estrago feito, aí você quer contar. Dois em uma só carne. Você não pode ter caixa dois dentro de casa. Não caixa dois escondido. Quantas mulheres às vezes precisa fazer um caixa dois porque o marido não abre a mão para ajudar a dar um dinheiro para fazer um cabelo, uma unha. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tá certo, pastor? Não está certo. Mulher não pode não saber a senha da conta do marido. Marido não pode não saber a senha da conta do cartão, seja da conta, seja do telefone, seja da rede social. Fecha essa brecha. É dois em uma só carne. É dois em uma só carne. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois em uma só carne. E ele ainda fala assim: grande é esse mistério. O que ele está dizendo? Olha, isso aí tem coisa muito mais profunda do que você pode imaginar. Mas digo isso a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher, olha só, não me bate não, tá? Está aqui, não foi eu que escrevi. E a mulher reverencia o marido. Sabe quando o teu marido vai ser respeitado na tua casa? Entre os teus, na tua família? Sabe por que muitas das vezes teu filho não respeita o teu marido? Porque nem você respeita. Se você não demonstrar respeito ao teu marido na frente do teu filho, não adianta dizer para o teu filho que ele tem que respeitar o teu marido se ele não vê isso dentro de casa. Não adianta, porque não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Vai muito mais além. Às vezes a família se torna uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? É que o homem não assume o seu papel, a mulher não assume o seu papel. E sabe onde isso vai refletir? Sabe onde vai ficar o estrago? Porque muitas das vezes você mesmo já foi criado assim. Mas entenda, quando você conhece Jesus, Jesus ele é carpinteiro, ele sabe onde está o problema. Ele sabe aonde o esgoto está entupido. Ele sabe aonde a hidráulica está vazando. Ele quer fechar o vazamento para você voltar a receber água. Ele quer consertar a prata elétrica para a tua casa voltar a ser iluminada. Porque se a sua casa não tiver luz, você não vê aonde está a poeira. Você não vê onde está o problema. Em vez de você falar aleluia, você fala aleluia. Todo culto é aleluia, uma choradeira. O Senhor me dá força, me dá para eu suportar. Deus não quer te dar força para tu suportar. Deus quer te levar para o plano original, onde Ele vai fazer você voltar a desfrutar. Sabe o que o Senhor está falando? O meu objetivo é dar vinho novo.
pastor, será que é possível eu voltar a ter aquela alegria do passado? Em Deus todas as coisas são possíveis. Ah, pastor, a minha mulher não muda mais não. Confia no Senhor que ela muda. Eu digo para vocês, e não é só, muitas das vezes os servos de Deus cometem os seus erros também. E eu digo para quem está me ouvindo, olha, a igreja já tem marido, tá? A igreja já tem marido. Muitas das vezes o homem se converte e ele aprende, mas não consegue ter vitória nas coisas dentro de casa. Sabe o que ele faz? Ele fica o dia inteiro na igreja. Ele vai para a igreja de segunda a segunda, porque aqui ele tem paz, aqui ele se sente bem, aqui ele se sente no céu, mas quando chega em casa se sente no inferno. Já viu gente assim? Mora na igreja, não porque está ali no chamado, não, mas por quê? Porque ele não consegue trazer o céu para dentro da sua casa, mas ele quer estar num ambiente que ele sente o céu, então ele está na igreja. Eu mesmo passei por isso no início da minha caminhada. A minha fase de conhecer a minha esposa, porque a gente não conhece uma pessoa só porque a gente casou com ela. Você não conhece uma pessoa só porque você se relacionou sexualmente com ela. Durante os anos vão se passando. É quando vocês colidem, muitas das vezes. Tem acho que é em Provérbios que fala que quando o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro ou a sua companheira. Muitas das vezes, tem que ter colisão. Porque às vezes na colisão, você expele o mal para fora. Quando a gente discute, o que acontece a maioria das vezes? Você bota para fora aquilo que você tem para dentro. Se você está amargurado, ferido, machucado, o que você joga para fora? Rancor, mágoa, ódio, xingamento. Cada um bota daquilo que está cheio. Só que Deus quer mudar todas essas coisas, meus amados. Deus quer entrar na tua casa, quer mudar e restaurar as coisas. Uma coisa Deus tem falado comigo, meu servo, aproveita melhor os cultos da família. O Senhor me chamou a atenção, sabia? O Senhor falou, meu servo, eu entendo a atmosfera e as lutas que vocês enfrentam, mas eu quero que você aproveite melhor os cultos da família e comece a endireitar as veredas. Comece a colocar cada coisa no seu lugar, porque eu quero reconstruir os lares. Eu quero restaurar os relacionamentos. Eu quero consertar aquilo que está quebrado. Eu quero trazer de volta o vinho que se perdeu. Eu quero mudar todas as coisas a partir daqueles que me deixarem mexer, que me deixarem tocar. Eu quero converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao Pai. Eu posso, diz o Senhor. Eu tenho poder para isso, mas é necessário crer e obedecer. E muitas das vezes a gente quer falar certas coisas só em jantar de casais, retiro de casais. Só que a gente não entende uma coisa. O Senhor diz o que? Lá em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus os julgará os impuros e os adúlteros. Mas o que ele está falando? Digno de honra seja todo o matrimônio. Olha, fala, trata, conserta, deixa Deus trabalhar, mas na frente dos jovens. Porque muitas das vezes a gente exclui os jovens de todas as coisas. Não pode falar sobre isso porque tem criança que não vai entender. Olha, ela está entendendo lá fora do jeito errado. Ela está aprendendo lá fora de forma errada. Tudo é invertido, tudo errado. E dentro da igreja não pode falar. Dentro da igreja você tem tanto pudor às vezes de falar certas coisas. Mas quando chega em casa, às vezes vai no caminho. O pastor tocou em assuntos que eu acho que não devia ter falado ali, porque tinha criança. Aí quando chega em casa, liga a televisão e está lá uma cena de sexo explícito, está lá um monte de coisa errada. O pastor não podia falar na igreja, mas você pode chegar em casa, ligar e botar teu filho para assistir. Quer dizer, você deixa ele receber o veneno e não dá nenhuma farinha para ele colocar na panela. Lembra da passagem da farinha da panela? Então o Senhor tem falado conosco, vamos começar a lidar com certas coisas dentro dessa casa.
Porque Deus vai começar a tratar a gente. E se eu, como pastor de vocês, preciso ser tratado, então entenda, todos nós temos alguma coisa a ser tocada pelo Espírito Santo. Sabe o que acontece muitas das vezes? É que ao longo do tempo a gente vai desistindo. Eu já falei, pastor, já entreguei na mão de Deus. Vou repetir, continua orando? Então você entregou. Agora parou de orar por ele? Parou de orar por ela? Então você não entregou na mão de Deus, você entregou na mão do diabo. Digno de honra seja o matrimônio. A Bíblia diz que a Deus toda a honra e toda a glória. Mas esse versículo fala, digno de honra seja o matrimônio. Ele coloca num alto grau o teu casamento. Então não bota num lugar baixo, de baixo valor, aquilo que Deus colocou lá em cima. Não joga a poeira para debaixo do pano. Deixa Deus entrar na tua casa. Deixa Ele consertar a parte elétrica do teu relacionamento. Quando você tiver luz sobre você, aí você pode pedir luz sobre ele. Muitas das vezes a gente olha para os defeitos das pessoas, mas não conseguimos ver os nossos próprios defeitos. A gente consegue enxergar o cisco que está no olho do irmão, como diz a palavra, mas a gente não consegue ver a trave que está no nosso próprio olho. Então, dessa noite, Deus nos separou só para dizer uma coisa: vou eu começar a tratar nos lares. Nós estamos encerrando, mas guarde isso no teu coração para que você possa abrir o teu coração. Vou eu começar a tratar nos lares. Vou eu começar a restaurar todas as coisas. Meu é o tempo, diz o Senhor. Minha é a hora, diz o Senhor. Mas Deus só toca aonde a gente permite que Ele toque. O que está anotado aqui, cheguei nem na metade. Nem na metade. É bem provável a gente continuar no próximo culto da família, porque Ele é Deus de continuidade. E aqui a gente vai começar a dar liberdade para o Espírito Santo, para fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Vamos ficar de pé? E vamos adorar um pouquinho? Minha casa será uma casa de bênção. Cante, esse louvor é lindo. Profetize isso sobre a sua vida. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Nossa casa é tua, Pai. Que exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. O Senhor está nos alinhando, Lugar de milagre e oração. trabalhando no teu interior, no meu interior. Deixa Ele te Onde tratar. Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Aleluia, Jesus. esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, Oh, Jesus, sim. pois a casa que teme ao Senhor vai triunfar. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós percebemos que o Senhor está inaugurando um tempo novo em nossas vidas, Pai.
E queremos te dar total liberdade para o Senhor tratar no nosso relacionamento, Pai. E eu lhe peço, Senhor Deus, torna, Senhor Deus amado, a trazer de volta a esperança sobre aquilo que havia se perdido. Senhor Deus amado, acende a luz na casa dos teus filhos, Pai. Ó Deus amado, e mostra o que está fora do lugar, Senhor. Traz de volta, Senhor Deus, aquela causa que muitos já desistiram. Aquela situação, aquele problema, meu Deus e meu Pai, que já foi tido como derrota, como que não tem mais solução, Pai. As áreas do coração desse homem, as áreas do coração dessa mulher, a mente dele, a mente dela, Deus, a ti ainda pertence, porque tu tem o controle de todas as coisas. Eu lhe peço agora, Pai, em nome de Jesus, vai visitando o casamento dos teus filhos nessa noite, Pai. Vai trazendo de volta, Pai, aquilo que havia sido, aquilo que eles desistiram, Senhor. Não, Pai. Traz de volta, Senhor Deus amado. E dá vitória, Pai, em nome de Jesus. A nossa casa precisa de Ti. Ensina-nos a amar como o Senhor ama. Ensina-nos, Senhor Deus, a ser como Tu fostes, Pai. Pela Tua igreja, Tu morrestes por ela. Para que possamos, Senhor Deus, amar da mesma maneira, Senhor. Ter a paciência que o Senhor teve e tem até hoje. O Senhor tem tanto amor e tanta paciência conosco. O Senhor nos constrange, Pai, nos recebendo sempre de volta. Mesmo depois de tantos erros, o Senhor nos recebe de volta. Senhor, queremos refletir essa natureza em nossa casa. Queremos refletir esse amor, Senhor. Toma tuas filhas nas tuas mãos, Senhor. Pai, dá entendimento do que é se sujeitar, meu Pai. Dá entendimento, Senhor, porque não é uma sugestão a um homem, nem a um capricho, mas a um propósito, Senhor, que está muito acima de uma pessoa humana, mas que vai alinhar aquilo que está fora do lugar, porque o Senhor é o nosso construtor, Pai. Coloca tudo de volta no lugar, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Canta mais um pouquinho, canta. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Se prepare. Os próximos cultos da família, Deus vai começar a mexer com você. Se prepara. Amém?